A gente está em Cesareia, bem no centro do poder de Roma, na Judéia. E é aqui que um drama de altíssima tensão está para começar. Um que coloca a fé de um único homem contra a força de um império inteiro. Olha só os personagens dessa história. O homem é o apóstolo Paulo, os governadores Félix e Festo. E pairando sobre tudo isso, uma sentença de morte que os inimigos dele queriam a todo custo. O palco está montado para um confronto. Um confronto legal e espiritual que vai ser, assim, épico. Essa é a grande pergunta que a gente vai explorar hoje. Paulo parece estar num beco sem saída, sabe? Uma peça num jogo político muito perigoso. Só que ele tinha um mais na manga. Um conhecimento da lei romana que ia mudar absolutamente tudo. Para entender essa jogada de mestre do Paulo, primeiro a gente precisa sacar a situação desesperadora em que ele se encontrava. Ele não estava só preso, ele estava num limbo político completamente esquecido pela justiça. 2 anos, pensa nisso. É o tempo que Paulo ficou mofando numa prisão em Cesareia. E detalhe, não como um criminoso condenado, mas como um prisioneiro esperando algo que ninguém sabia direito o que era. E aqui a gente vê uma troca de poder bem perigosa. O primeiro governador, Félix, era um corrupto. As fontes dizem que ele ficou esperando que Paulo oferecesse um suborno. Como o dinheiro não veio, ele simplesmente largou Paulo na prisão. Aí chega o sucessor, Pórcio Festo. Ele até é descrito como o mais honrado, mas, como a gente vai ver, também agia muito por conveniência política. E essa citação das fontes entrega o ouro. O ponto crucial é este. A prisão de Paulo não tinha nada a ver com justiça. Era pura política. Ele era, na verdade, uma moeda de troca para manter a paz com os grupos influentes da região. A chegada de Festo, o novo governador, que deveria ser uma luz no fim do túnel, na verdade, só aumentou o perigo. Os inimigos de Paulo viram ali uma brecha, uma oportunidade de ouro para finalmente acabar com ele. O plano deles era bem sinistro e direto. Primeiro, iam pedir a Festo, como um favorzinho político, para transferir o Paulo para Jerusalém. Segundo, no meio do caminho, na estrada, eles armariam uma emboscada e o matariam. A vida de Paulo estava literalmente por um fio. Em Cesareia, Festo decide organizar uma audiência. Os acusadores de Paulo vêm de Jerusalém, movidos por um ressentimento profundo, porque eles viam a mensagem de Paulo como uma ameaça. Eles chegam lá, fazem um monte de acusações gravíssimas, mas provar que é bom? Nada. O caso contra ele era muito fraco, legalmente falando. E aqui vem um momento crítico. Festo, querendo agradar os líderes locais, vira para Paulo e solta a pergunta: você está disposto a ir para Jerusalém e ser julgado lá? Mal sabia ele, ou talvez nem se importasse, que estava empurrando Paulo direto para uma armadilha mortal. É nesse exato momento que a dinâmica de poder vira de cabeça para baixo. Encurralado, Paulo lança a mão de um direito antigo e poderosíssimo. Uma cartada final que só um cidadão romano poderia usar para escapar da justiça local e levar seu caso direto para o tribunal mais alto do mundo. Com 2 palavras: Paulo para tudo. Apelo para César. Ele invoca seu direito mais básico como cidadão romano, passando por cima da autoridade de Festo e desmontando a armadilha de Jerusalém de uma vez por todas. Isso mostra o poder imenso que a cidadania romana tinha. A tal da apellatio ad Caesarem era o direito absoluto de um cidadão de ser julgado não por um governador qualquer, mas pelo próprio imperador. Era uma manobra legal que não tinha como ser negada. Festo ficou de mãos atadas. O jogo tinha virado. Só que o apelo de Paulo cria um problema novo e totalmente inesperado para Festo. E para resolver esse pepino, uma figura nova e bem impressionante entra na nossa história. Alguns dias depois, o rei Agripa II e a irmã dele, Berenice, chegam para cumprimentar o novo governador. Festo, sem saber o que fazer, vê ali uma oportunidade. Afinal, Agripa era um especialista em assuntos judaicos. A cena estava pronta para uma audiência real. O dilema do Festo era burocrático, mas bem sério. Ele era obrigado a mandar Paulo para o imperador Nero, lá em Roma, mas não tinha nenhuma acusação de verdade para colocar no relatório. Como ele mesmo disse, não me parece razoável enviar um preso sem dizer quais são as acusações contra ele. A curiosidade de Agripa fica aguçada. Ele já tinha ouvido falar de Paulo e queria ouvir a história direto da fonte. A resposta de Festo: amanhã mesmo ouvirás. A audiência estava marcada. E agora a gente vai para a cena final, e talvez a mais dramática de todas. Paulo não está mais sendo julgado. Ele agora está no palco e transforma aquela sala de audiências num púlpito para o mundo inteiro ouvir. Diante de reis, governadores, com toda aquela pompa,
Paulo não faz uma defesa técnica com base na lei. Pelo contrário, ele conta a história da vida dele, de como era um fariseu devoto que perseguia cristãos até ter aquele encontro transformador na estrada de Damasco. As reações são incríveis. O governador romano, Festo, super pragmático, grita: "Você está louco, Paulo!" Mas o rei Agripa, que entendia todo o contexto, se sente tocado e diz aquela frase famosa: "Por pouco, você me convence a me tornar cristão." Depois que Paulo termina de falar, os governantes se retiram para conversar. E o veredito deles é unânime, é claro. Esse homem não fez absolutamente nada para merecer a morte ou a prisão. Ele era, para todos os efeitos, inocente. Agripa então diz a Festo a única conclusão lógica, mas com uma ironia gigantesca no ar: este homem poderia ser solto. E aqui está a reviravolta final. A mesmíssima atitude que salvou a vida dele da emboscada, agora o impede de ser livre. O apelo, uma vez feito, não podia ser retirado. Ele estava legalmente amarrado à sua viagem para Roma. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? Será que o apelo de Paulo foi um erro de cálculo? Uma manobra que o prendeu sem necessidade? Ou foi um passo guiado por um propósito muito maior, garantindo que ele chegasse a Roma para dar seu testemunho no coração do império? A história parece sugerir que às vezes o caminho para o nosso destino passa por portas bem inesperadas.